A provação, ela faz com que o nosso caráter seja purificado. Porque existe aquela distinção, né? Entre competência e caráter. Esses dias eu ouvi uma reflexão que eu achei tão interessante, que falava assim, que não adianta você ter competência, você ser bom. Se você não tem caráter, você coloca tudo a perder. E é a aprovação que purifica o seu caráter. Por exemplo, vamos supor, um político. O cara é competente, ele é bom, ele sabe se pronunciar, ele sabe fazer leis, mas se descobre um processo de assédio sexual. A carreira dele está destruída. Por quê? Porque a competência dele levou ele a um lugar no qual o caráter dele não foi capaz de sustentá-lo, ou a falta de caráter. Então, a falta de caráter atrapalhou tudo que ele construiu e destruiu sua competência. E assim a gente poderia falar, por exemplo, de um atleta que é muito bem sucedido, sabe jogar bem, mas descobre lá um escândalo de desvio de dinheiro também, de assédio sexual. A carreira muitas vezes é destruída, como a gente vê no Brasil há pouco tempo, não é? Mas o cara continua jogando bem, ele continua tendo dons, mas a competência dele levou ele num lugar no qual a falta de caráter dele não pôde sustentá-lo. Isso pode se dizer de um padre, de um pastor, que talvez se envolva também num escândalo, num pecado. Ele continua sendo ungido, mas a falta de caráter não sustentou aonde a competência dele levou. Ou levou, né? A levou, no caso de uma mulher. Então, é a aprovação que vai purificando o nosso caráter, que vai equiparando o nosso caráter. Entenda bem a palavra equiparando, não quero parecer orgulhoso ao dizer, mas equiparando no sentido de equiparar a Cristo o nosso caráter, não de que nós seremos como Jesus ou melhores, não, mas no sentido de que nós estamos imitando Jesus, né? A aprovação é que faz com que o seu caráter se equipare ao de Cristo, não no sentido de igualdade, mas de imitação, né? Você se torne mais parecido com Jesus, sabe? E a gente tem que entender que muitas vezes a aprovação não é um sinal que Deus não nos ama, mas é um sinal que Ele nos ama tanto, que Ele está fazendo uma obra mais perfeita em nós, que nós não seríamos capazes de fazer, que Ele está nos moldando. Quando a gente dá permissão para Deus, para Ele nos moldar, gente, através das provações, quantas graças Ele realiza, quantas curas, quantos milagres, quanto Ele tira de coisa ruim, quanto Ele nos purifica. É sobre isso que a primeira leitura está falando. Então, não desanime nas suas provações. Está vivendo uma provação no seu casamento? Está vivendo a provação da viuvez, mais uma vez eu digo, da solidão, você está se sentindo só? Você está vivendo a provação de algo que você não controla, que é maior do que você? Você está vivendo a provação de se sentir impotente diante de uma situação? Claro, faça o seu melhor, mas confie em Deus, Ele continua no trono, Ele continua sendo Deus. E mais, a segunda coisa, o segundo recurso que nós devemos usar no tempo da provação, o primeiro é a alegria, o segundo é a sabedoria. O que São Tiago diz na primeira leitura? Olha, se algum de vós quer sabedoria, precisa de sabedoria, peça a Deus, que com alegria Ele dá.